eu acredito que tem um portal aberto para que essa unção seja derramada. Para que se você estava lento, parado, perdeu tempo, que creia. Eu vou repetir a frase de Jesus para Jairo. Não tenha medo das mudanças. Não tenha medo do que você tem que fazer, de quanto tem que mudar, do que tem que acompanhar. Você não vai acompanhar, você vai passar na frente. Porque ele saiu de casa, a filha estava doente. Quando ele chegou em casa, a filha estava morta. E quando Jesus saiu da casa dele, a filha dele estava comendo. Está entendendo? Ele acompanhou Jesus. Quando a gente acompanha Jesus, a gente acompanha a mudança necessária da nossa vida. Com seus olhos fechados, com as mãos no coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade, pelo dia que nós temos, o dia que se chama hoje. Agradeço por estar aqui no teu altar. Agradeço por cada pessoa que está aqui na tua casa, esta casa de oração, meu Deus, que aprova o Senhor em estar de portas abertas. Para que aquele, meu Deus, que deseja, que quer, aquele que o coração anseia pelo Senhor, que possa já estar na tua casa, cultuando, cultivando, meu Deus, aquilo que recebeu do Senhor, o espiritual, a adoração, de viver, meu Deus, em comunhão com o Senhor. Eu peço que o Senhor, se nós pecamos, cada um de nós, naquilo em que fizemos algo, meu Deus, falamos, pensamos, o que alimentamos o nosso coração com sentimentos, eu peço agora, nos perdoa. Passa com o teu sangue sobre cada um de nós. Derrama unção sobre a nossa vida, poder. Nos dá condições, meu Deus, de vermos o que ainda não vimos. E a primeira visão que eu te peço é a visão espiritual. Que aquilo que ainda não atingimos, que não contemplamos, que o Senhor nos ajude a ver. Que o Senhor, meu Deus, nos leve a ver. E que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Eu oro e consagro ao Senhor essa sexta-feira. Eu consagro esse culto. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Eu consagro a vida de cada pessoa que faz parte desse culto, que veio, que está aqui, meu Deus, e que onde estiver, meu Pai, acompanhando essa transmissão, que busca o Senhor agora, que invoca o nome do Senhor e que dá condições ao Senhor, do Senhor se manifestar, do Senhor, meu Deus, se agradar de nós. Venha ao nosso encontro, opera na vida de cada um de nós e nos abençoa. Eu consagro essa sexta, eu consagro esse dia ao Senhor e eu entrego nas tuas mãos a nossa vida, o nosso dia, as nossas obras, as nossas ações e tudo que vamos receber, que vamos fazer, que vamos entregar ao Senhor nesse culto, que ele seja agradável aos teus olhos e que seja, meu Deus, fundamental para a nossa vida. É o que eu peço, que o Senhor esteja aqui, presente, e que a tua presença venha a ser contemplada por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. E o Senhor tem para mim o melhor vinho, a maior alegria, no melhor tempo da minha vida. Quando que é? Agora. É agora. Pode sentar, por gentileza. O melhor tempo da minha vida é agora.
É como nós falamos ontem ainda, dos momentos definidores. Eu não posso esperar que haja, que aconteça alguma coisa, né, diferente, alguma coisa. Ah, não, porque hoje a gente tem isso ainda, né? A gente precisa buscar, inclusive, né? Talvez daquelas expectativas que a gente formou, se vem de lá, quando era criança, né? É dia do aniversário, vai acontecer alguma coisa muito boa. É dia do Natal. Tem a ver também em receber algo, tem a ver com ser, né, alguém te fazer alguma coisa, né? Repare isso. Quando você sabia que ia ser homenageado, honrado, um trabalho que fazia na escola, um presente que ganhava de uma pessoa que você já sabia que ia ganhar, aquele dia, né, que sabia que ia conseguir comprar algo e ter algo, ou que lhe havia sido prometido por alguém. Então, veja como que a gente vai se apequenando. A estatura física vai aumentando, mas a mentalidade vai se apequenando de algumas pessoas, né? Porque ao ponto que fisicamente elas crescem, elas vão ficando menores na mentalidade. Ou seja, agora que eu tenho mais altura, tenho mais, né, voz, tenho mais condições, mas eu fico esperando que algo venha, que alguém me dê, que alguém faça, que alguém permita, que alguém me entregue. E só então eu terei. Ou pior, né? Se alguém me colocar em tal lugar, só então eu serei alguém. Só então eu serei alguém. E não. Eu continuo a palavra de ontem. Hoje é um dia, é um momento, agora. Esse culto, essa palavra, é uma palavra definidora. E não é porque eu estou pregando. Quem quer que estivesse aqui, porque isso aqui é um portal de Deus. Tem coisas que a gente pode entender agora e já hoje, esse dia ser um dia notável na sua vida. Um dia transformador da sua vida. Você tem feito seus memoriais? Tem feito como o Senhor mandou Moisés fazer contra os amalequitas? Você tem escrito coisas que não devem passar em branco? Que o dia de amanhã alguém pode pegar esse diário, ler e até se converter. Meu Deus, que maravilhas são essas aqui, que bênçãos são essas aqui. Você pode deixar isso para um filho. Você pode, o dia da manhã, entregar isso para um amigo. Ah, eu posso publicar, eu posso? Sim, pode, mas pode, de repente, entregar para uma pessoa que venha cruzar o seu caminho, que precise, né, daquela experiência de quem viveu, de quem escreveu, de quem naquele momento passou por aquilo, viu Deus, percebeu Deus fazendo, agindo, cuidando, livrando, libertando, falando. Como é bom, né? A sensação, uma das melhores sensações que a gente tem na vida é a de que Deus está falando conosco. E a verdade
é que Deus sempre fala com o homem, ora de um modo, ora de outro, ainda que o homem, não perceba. Se a gente para pensar só nesse versículo, a gente vê o quanto perde de tempo na vida. O quanto que a gente se envolve com coisas irrelevantes. Porque se esse versículo diz que Deus sempre fala, mas nós nem sempre ouvimos, quer dizer, então, imagina quando eu não estou ouvindo Deus, o que eu estou perdendo? O que eu estou deixando de ver? E com isso, quanto tempo eu posso estar perdendo? Porque tempo a gente não perde para trás, a gente só perde para frente. O de trás você já perdeu, o que perdeu, perdeu. E como se diz, o leite que caiu não vai voltar para a caneca, né? Então, o leite que importa é o que está dentro, quer dizer, o tempo que ainda está no relógio, não é o tempo que já passou no calendário. Né? Não existem horas do passado. Existem dias, existem meses, existem anos, existem décadas, existem horas para frente. É ou não é? Ninguém lembra da hora tal, a gente lembra do dia, a gente lembra do mês. Então, não despreze os pequenos. Essa uma hora aqui, ó, aproveita, absorva, pega ela. Permita que Deus fale com você por meio dela. Eu recebi uma mensagem ainda que, assim, como se diz, né? Para dormir, fechar o dia com chave de ouro, né? Alguém mandou a mensagem, não falou para mim, que teve uma direção de Deus para, num momento que está de adaptação, né, de vida, de horários, enfim, de que Deus canalizou a pessoa para o silêncio. Que é uma das coisas, hoje em dia, mais difíceis que uma pessoa consegue praticar. Você vai dizer, não, eu consigo ficar um tempo sem falar nada. Não é só sem falar, é sem escutar nada também. Sem estar com o celular na mão, vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, passando tela, ouvindo qualquer som. É não ter ninguém diante de você. É não ter uma TV, é não ter uma pessoa, não estar num lugar movimentado, onde tem algum barulho acontecendo e aquilo está mostrando que a sua vida está passando, né, que você está vivo. E essa foi uma experiência profunda, né, de tanto resgate de coisas do passado, que quando Deus nos remete a coisas do passado, Ele está nos ajudando a entender o nosso presente. É o que eu comecei falando, tem coisas que a gente precisa pensar e buscar entender por que eu faço o que eu faço, por que eu sou como eu sou. E aí é onde você, às vezes, olha, vê o que acontecia, lembra, né, aquela visão bem focada em pontos, e você entende o presente. Fala, mas o que adianta eu entender o presente? Quando a gente sabe o que está acontecendo, é a única chance que você tem de evitar uma coisa que é o que mais a gente faz. O que mais o ser humano faz? Qual é o verbo que mais acontece com o ser humano depois de respirar? Alguém vai falar respirar, estaria certo. Alguém falaria pensar, estaria certo.
Mas o que mais a gente faz depois dessas coisas? A gente mais repete. É ou não é? Você não faz uma coisa nova a cada momento. Pode ver, até o olhar nosso é igual. Tem gente que se acostuma a olhar para baixo, andar olhando para baixo. A pessoa, às vezes, você está olhando para a pessoa está ali, ela só repete. Até a postura, né? Ó. Você olha para a pessoa, está com aquela postura, né? Sabe? Aquele corpo parece um S, né? Aquela coisa, né? Já a pessoa que está ali, ó, ela sabe que ela tem vida, ela não tá naquela desistência, aquela coisa, né, tal, né? Porque não é só olhar, ó, é automático, tá vendo? Ó, não é só olhar que vai para baixo, é a postura que já era, que, né, fica ali entregue. É uma prostração de pé, na verdade. Você tem que ver se você não é aquela pessoa que já vive prostrada em pé, sabe? Que está ali, você está tentando de todas as maneiras relaxar seu corpo e, na verdade, você está causando mais dor. Postura é a postura de confronto, de guerra. A pessoa que vai para a guerra assim já perdeu, ele só não sabe pelo quê? Pela flechada, pedrada, né? Pela espada. Porque ele já está aberto ali, já se prostrou. Você tem que viver na postura de quem está vivo. Né? A postura de quem espera o melhor de Deus. Então, ouvir. Às vezes, sabe, esse silêncio que você para, você lembra, você pensa. Às vezes você não pensa, mas vem pensamentos. Permeia, né, na tua mente algumas coisas. Olha, Deus tem isso comigo. Deus já falou tal coisa comigo. Deus, Ele me ama. Você que já está há um tempo assistindo, principalmente o programa Mudança de Vida e os cultos, você já deve ser o tipo de pessoa que não repete a frase Deus me ama apenas quando tem alguém diante de você falando. Você já disse isso hoje? Deus me ama? Tem dias que a gente acorda, a primeira coisa que faz, quando olha no espelho, é dizer, né? Deus me ama. Porque você olha para você e se lembra, eu não sou qualquer coisa. Eu sou valioso. Eu sou único. Eu sou especial. Eu não sou qualquer um. Podem até tentar me passar isso. O contexto que eu estou pode até trazer a falsa, repita, falsa sensação. Quando eu penso isso, eu penso no José no Egito. Você já imaginou o lugar que o José morou por muito tempo no Egito? Que tipo de condições? Como é que devia ser a cama dele? Quando ele era escravo, como é que devia ser a cama de José? Tem as teorias que dizem que os filhos, né, as crianças que eram tratadas como inferiores aos adultos no Egito, dormiam no chão. Tanto que tem a teoria, né, de que na praga dos primogênitos lá foi um gás que entrava, né, que fica melhor, viu? Talvez você vai falar assim, não, foi a praga, o anjo da morte, mas quando eles inventam essas histórias fica melhor. Porque assim, se entrou um gás lá, né, e quem dormia no chão, que eles falam que eram as crianças e os primogênitos estavam mais próximos das entradas, das portas da casa, enfim, então que aquele gás atingiu os primogênitos, porque estava mais baixo. De qualquer lado que você pensa, como é que foi essa praga,
Atingiu os primogênitos que estavam mais baixo, mas não atingiu nenhuma outra criança? E os primogênitos de Israel? Por que não atingiu? Então, quanto mais o povo tenta criar um meio, fica melhor. Fica mais, mais seletiva ainda a obra de Deus. Mas vamos dizer que fosse mesmo assim. Se um primogênito dormia no chão, o escravo dormiria onde, então? Talvez o primogênito dormisse numa esteira, né? O escravo, então, dormia no chão batido. As condições sanitárias, o que comia. Mas depois melhorou a vida dele, ele foi para a casa do Potifar, ele assumiu todo o controle da casa do Potifar, mas depois ele foi para a prisão. Você já pensou quantas vezes, em quantos dias o José foi tentado a se ver como: eu sou isso aqui, eu sou o endereço que eu tenho, eu sou o lugar que eu moro, eu sou a comida que eu como, eu sou a roupa que eu, no caso de José por um tempo, a roupa que eu não tenho, que eu não visto. Não. Uma pessoa não chega onde ele chegou se acredita em mentiras. E aí você precisa pegar também, você não vai chegar em lugares altos se continuar acreditando em mentiras. Existem situações que são momentâneas e, sinceramente, que são necessárias para cada um de nós, até para que sejamos forjados e nos tornemos em pessoas mais resilientes. Porque se não for por essas situações, como é que a gente vai ser preparado, né? Tem coisa que Deus fala na palavra e a gente não pega de imediato. A gente não absorve aquilo já na primeira. Então as circunstâncias vão trazendo as condições que nós precisamos para absorvê-las. Em Marcos 5, 21, tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Veja, tem palavras que são uma continuação da outra. Ontem nós falamos do Eliseu, que para cada fique aqui que ele recebia de Elias, ele insistiu com Elias. Não, juro pelo nome do Senhor que eu irei com você, que eu não te deixarei ir só. Aqui nós estamos falando de um homem que tinha uma posição e que já tinha um compromisso com a imagem dele. As pessoas que o conheciam sabiam que ele era uma autoridade para as pessoas, uma autoridade espiritual. Na verdade, ele era apenas uma autoridade religiosa. Porque aqui nós vemos que até então esse homem não tinha uma vida, né? Ele era líder, chefe, dirigente da sinagoga. Então, ele vem, chega, mesmo com uma multidão, ele chega onde Jesus está. Quer dizer, aqui a vida passou a ser realidade e não ficção. Eu vou falar, como assim? Tem gente que ainda vive uma ficção. Ainda vive mais para a rede social, né? Vive mais, tenta emplacar as fotos, aqueles vídeos de segundos, né? Eu quero que acredite que a minha vida é essa, que a minha vida é assim, que sempre, é assim que vocês estão vendo, como vocês estão vendo nas fotos, nos vídeos. É uma ficção. Tenta passar que é o que tem, que a felicidade tem a ver com os lugares que consegue
frequentar, ou os lugares para onde já foi ou passou, que o nível de importância que a vida daquela pessoa tem a ver com as pessoas com quem, de tempos em tempos, ela se encontra, com quem ela come às mesas que ela se senta. Quando, na verdade, o banquete que importa é o banquete do reino de Deus, né? É aquele da parábola que Jesus chama e a gente deve estar apto para atender o convite. É o banquete de domingo de manhã que você costuma ver, né? Nas poltronas, cadeiras e bancos da igreja. Daqueles que se importaram mais com o domingo, por exemplo, de manhã, sem encher a barriga, do que os que se importaram com os banquetes do sábado à noite, regados a comida, bebida, músicas e festas. Você já parou para pensar que muitas vezes esse banquete representa o culto de domingo? Que é aquele culto de quem... Porque não tem como, a pessoa ela começa o domingo no sábado. É ou não é verdade? Eu falo pela gente, por exemplo. Não adianta que assim, a não ser que aconteça uma emergência, uma situação que você não tem o mínimo controle, né? Uma situação imponderável. Aconteceu, você tem que socorrer, você tem que ir. Você não vai ver um interno, você não vai ver um líder de uma igreja, você não vai ver um pastor num sábado de madrugada em algum evento. Por que você não vai ver? Porque ele sabe que o maior compromisso que ele tem ali é no domingo de manhã. Então, ele não vai até o seu limite no sábado, porque no sábado ele já está se resguardando para dar tudo, para dar o seu melhor no domingo. Cada um. Eu olho aqui para a Tamires, por exemplo, ela não vai facilitar com a voz dela, porque ela canta. Quem prega não vai ficar ali numa condição, tomar o gelado, ficar no sereno, ficar até tarde. Quem tem que organizar as coisas do Senhor não vai ficar desgastado, cansado, para que no outro dia tá morto, não conseguir ficar em pé ali, ó, por 3 horas, como teria um culto da bispa. Os antigos, né? Os atuais já estão na casa das 3h30 para mais, né? Então a pessoa 3h30. Então, mas eu sei. O que eu vou fazer? Vou dormir de madrugada, vou zerar a minha série e vou ficar ali até as 3, 4 da manhã para depois no outro dia estar um zumbi e tá ali, né? Daquele jeito, né? Sabe quando está? O culto vem a palavra e você tá ali, né? Parecendo aqueles bonequinhos que ficam nos carros lá, né? Aqueles cachorrinhos, né? Que a cabeça fica... Não. Eu tô dando a Deus uma oferta que não é visível aos homens, mas que me custa, não é no domingo só, mas já no sábado. Quando eu estou ali me guardando para o meu Senhor. Tem outra parábola que nos exemplifica isso. Vocês arriscam qual é ou não? Vou dar uma ajuda, hein? Tem 10 na parábola. Tem 10 e tem 5 na parábola. Agora, matou, hein? Qual palavra que tem o número 10 e depois tem o número 5? É 10, 5 e 5. Só para fomentar só o pessoal que estava quase cochilando no chat, digita aí então. Qual a palavra que fala desses 3 números? 10, 5 e 5. Na verdade, já falei qual é a parábola aqui, né? Mas... Aí, tá, é isso aí, ó. Não vou responder agora, deixa o pessoal ver se responde. De fora também, né? Vamos dar uma oportunidade.
A hora que alguém levantar a mão ali, eu vou saber que alguém respondeu, aí eu sigo. Ou será que o nosso pessoal da produção ali também tá? Já respondeu? Respondeu. A parábola das 10 virgens. Por quê? Porque tá lá, elas não viveram as bodas no momento que o noivo chegou. Elas se prepararam antes dele chegar. Foi assim ou não foi? Então, qual que foi a diferença? 5, 10, 5 e 5. Todas tinham a condição, só 5 se prepararam. Você não se prepara na hora, você se prepara antes. É o culto de domingo, eu já estou no sábado eu já estou dando a minha oferta de preparação ao Senhor. As 5 prudentes, sábias, elas encheram suas lâmpadas de azeite. Elas não esperaram o noivo chegar e gritar, ô, bater na porta, estou aqui na porta. Ai, meu Deus, e agora? Não, eu preciso de azeite. Então eu vou ter azeite na lâmpada e vou ter ainda azeite extra. Você se prepara antes. Você dá a Deus antes. Quem são as pessoas que estão aflitas? Aquelas que a palavra as estão preparando. A palavra está dando para elas, agora é tempo disso. Agora é tempo, agora é momento. Tem um kairós aí. Hoje é um dia definidor. Sim, hoje. Ontem foi um dia definidor. Hoje é um dia definidor. Tem coisa que ontem você resistiu até um tempo e hoje a palavra está falando de novo, né? E lhe implorou como? Insistentemente. Então, aqui tem para cada um de nós. Insistência. Insistência. Ele não foi e falou, Jesus, você pode dar na minha casa? Só um minutinho. Então deixa, vai, já me humilhei, já estou pedindo na frente de todo mundo, já vim aqui nessa multidão apertada. Não, Senhor, vamos na minha casa. Senhor, minha filha. Senhor, insistentemente. Tem coisa que a gente queria que fosse uma vez só. Fosse um pedido só, fosse um dia só, fosse uma vez só que a gente tivesse que fazer, tivesse que passar por aquilo. E lhe implorou insistentemente, minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. A resposta, já teve resposta. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Já é diferente aqui, né? No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando,
chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Alguma coisa para comer, na verdade, era esfregar, né? Para qualquer pessoa que tivesse dúvida ali se aquilo era para valer, né? Porque se tem uma coisa que morto não faz é comer. Uma das coisas que a gente tem certeza todo dia que está vivo e que está crescendo dos lados é quando a gente come, né? Quando você come, você tem aquela convicção, né? Isso me lembra, não é a única coisa, antes que alguém fala, né? Tem Deus, o Espírito Santo, glória. Mas comer te lembra, né? Eu estou vivo. E quem visse, a começar pela mãe da menina, né? Os parentes, quem visse a menina comendo, não só veria que ela estava viva, mas que ela estava bem. Porque quando a gente está mal, a gente não come, a gente não quer comer. Né? O corpo ele não quer gastar essa energia, né? Então não é uma coisa normal. Mas vamos falar do Jairo. O Jairo aqui é um caso que a gente precisa pegar para nós, pegar como modelo hoje. Porque primeiro esse homem, ele teve que se desdobrar, ele teve que se desdobrar, ele teve que ir até onde Jesus estava. E aqui já tem uma mudança de comportamento grande, que eu vejo que é um tempo, afetado. Se você perceber, eu tenho falado muito sobre adaptação. Você vai falar assim, por quê? Já respondi, porque eu estou afetado por algo desse tipo. Eu vivo um momento e vivo em volta de pessoas que estão numa fase, elas não têm escolha. Nós não temos escolha. Eu não falo só aqui internamente na igreja. Eu falo de pessoas que eu estou vendo mudar de país, pessoas que eu estou vendo mudar de profissão, pessoas que eu estou vendo mudar. A gente aqui todo dia está do lado e é uma pessoa que está vivendo mudanças impositivas, né? Mudanças que aconteceram. Você mudou de vida, teu filho mudou idioma, mudou de profissão, mudou de lugar, mudou cultura, mudou. Então, por exemplo, eu não escolho mudar. E tem os dois tipos de pessoas, que é para quem eu estou falando. Eu estou falando para quem vive o que eu estou vivendo. Tem gente que a vida mudou.
a vida mudou. Então você tem duas opções. Na verdade, é uma. Mas a gente educadamente fala que tem duas. Entendeu? Você tem a opção que é real, que é verdadeira, que você percebe, acompanha, coloca mais força nas pernas, alcança e passa a mudança. Que é o que o Elias fez. Faz assim, ó. Isso, faz assim com a mão, sem preguiça. As duas. Eu tô com uma no microfone. Isso. Sem preguiça, né? Quem acordou o horário que a gente acorda, preguiça é uma palavra que só tem no dicionário. Fala, Senhor, me dá unção de Elias para acompanhar a mudança que eu estou vivendo. Qual unção? Para você saber o que você pediu. Qual unção? Lembra quando Elias subiu no monte? Orou? Para ter certeza que você lembra, quantas vezes que ele orou? Quantas vezes que ele orou? 7. O que ele estava pedindo? Chuva. O que ele recebeu de Deus? Uma pequena nuvem, mas a fé dele multiplicou o tamanho daquela nuvem. Quando o auxiliar falou assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Que até a gente lembra da música, né? Uma pequena nuvem, e aí vai, né? Ele disse, eu ouço o barulho de chuva pesada. Ó a unção de Elias. Avisa agora, corre lá e avisa o Acabe para ele pegar os carros e descer. O Elias foi lá, apertou o cinto e chegou a tempo. Foi ou não foi? Diga, ele acompanhou a mudança. Ele foi mais rápido. O que foi isso? Unção. Deus pode, e eu creio que Deus derrama essa unção sobre quem crê hoje. Sabe, tem coisa que você perdeu tempo, você estava devagar. Que é o que eu falei, tem gente que só tem uma opção de verdade. Acompanha essa mudança. Tua vida mudou, a nuvem mudou de lugar e você acompanhou ela, graças a Deus. Quer dizer, a terra debaixo do teu pé mudou o contexto, mudou o setor que você atua, mudou o teu líder, mudou a cultura, mudou o teu salário, mudou com quanto você tem que viver agora, mudou. Ó, unção de Elias. Eu tenho que ser mais rápido do que eu estou sendo. Eu tenho que me situar. Eu tenho que descer, apertar o cinto e chegar lá. Mais rápido que eu acabe. Por quê? Porque eu posso, porque eu estou em Deus. Você vai falar, mas você falou de duas opções. A outra opção é não mudar junto com a mudança que você viveu. Não mudar significa sucumbir, perder, ficar para trás, que eu nem sei onde é esse para trás. Quer dizer, não tem opção. Isso eu estou falando de gente que a vida mudou. Então, não é que a pessoa mudou. A vida mudou, ela acompanha a mudança ou ela vai sucumbir. Agora, o outro tipo de pessoa que eu estou pregando aqui é quem precisa mudar. E não esperar que as coisas, que o lugar, que a posição da nuvem acima da cabeça ou a terra que está debaixo dos pés mude para você mudar. O Jairo mudou. O Jairo, ele era procurado. Ele era buscado. O Jairo, ele era acionado. Mas quando ele viveu aquela situação na casa dele, ele buscou. Ele rompeu aquela divisão que havia entre as pessoas vêm até mim.
Eu mando, eu determino, eu faço. Ele foi até Jesus. Isso aqui foi já a primeira bênção dele. E quando ele foi até Jesus, foi fácil? Não. A Bíblia não diz que ele pensou, que ele relou, triscou em Jesus, e Jesus já, está precisando de alguma coisa? Está precisando? Foi assim? Ele está escrito. Vamos na Almeida, às vezes a Almeida ajuda. Rogava-lhe muito. Na NVI, lhe implorou insistentemente. Então Jesus foi com ele. Olha o teste. Olha o teste, aqui tem teste. Aqui, né, na Bíblia tem teste, aqui tem teste, aí tem teste. Todo momento definidor que a gente vive tem um teste aí junto. Jesus foi com ele? Foi. Venci. Não. Quando Jesus estava indo com ele, naquele tempo, Jesus parou. Aí teve outra pessoa que foi curada. E a postura desse homem? A postura desse homem foi impecável. Ele esperou Jesus. Ele acompanhou Jesus. Veja que aquela mulher lá, que foi curada, a mulher que tinha hemorragia, ela não fez nada que esse homem fez. E isso é para mostrar para nós que eu não devo me apegar aos casos de gente que passou o que eu passei, viveu o que eu vivi, que até já venceram. Eu devo me apegar a Deus, porque aquela mulher, ela nem falou com Jesus e foi curada. Enquanto aquele homem teve que implorar insistentemente para Jesus acompanhar ele. Então, fala a verdade, tem coisas que nos tentam a questionar, a invejar. Opa, desculpa, eu sei que tem gente que nunca sente inveja, eu sei, desculpa, né? Caso eu tenha tocado numa área que você... Não. Eu questionar a Deus, tem uma auréola aqui em cima da minha cabeça. Invejar, o que é inveja, né? Tem gente que enquanto não for humilde, Jesus vai levar a pessoa, vai fazer uma viagem a pé do Brasil até Israel. Porque o problema da pessoa não é o que ela faz, mas é ela reconhecer que ela faz, sabe? É igual a Bissa falava um desses cultos que eu assisti, os cultos não, no programa ontem, né? Tem gente que, às vezes você nem entende, por que a pessoa, ela marca um horário para um aconselhamento. Porque tudo que você fala para ela já sabia, ela já sabe, ela já ia fazer, e quando, na verdade você não consegue nem completar as frases, né? Quando você vai falar, isso aqui eu já sabia, isso aqui eu já sei, não, isso aqui eu já fiz, isso aqui. Ela não está para ouvir, ela está para falar. É ou não é? Só falar, não, ela quer falar. Tem coisa que ela nunca fez. Ela já começa pedindo para você mostrar para ela, né? Ela pega a música do Isaac e fala assim, coloque luz nas minhas trevas. Ela fala assim, eu não sei o que, mas eu não faço nada de errado. Aí você se sente assim inferior a ela. Você fala, meu Deus, eu faço coisa errada. Como é que eu vou ajudar essa pessoa, né? Como é que uma pessoa que faz coisa errada vai ajudar uma que não faz nada de errado? Então, se você é uma pessoa que às vezes inveja, questiona, aprenda aqui com o Jairo, porque isso aqui fez parte do teste dele. Ele está ali, caminhando com Jesus, vamos dizer, né, esperando a vez dele, já com uma agenda marcada, e gente foi passando na frente. Ele já estava na fila.
Mas teve gente que veio passando na frente. A atitude dele foi boa. Ele não questionou. Ele não entrou no meio daquele e disse, é minha vez. Que isso? E eu? E a minha filha? O que mostra isso? Jairo não fez nada, tá? Eu não estou dizendo que Jairo curou a mulher com fluxo de sangue, que Jairo ajudou aquela mulher, não. Mas há momentos que a nossa atitude compreensiva com uma pessoa que está vivendo um momento próximo, um momento perto de nós, só da gente ter uma atitude compreensiva é generosidade. Ah, só isso? Tem gente que nunca tem esse momento. É ou não é verdade? Tem gente que nunca tem esse momento. É assim, é eu, é para mim, é comigo. É o contrário daquela música, né? A música é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é para ti, né? A pessoa não é comigo, é para mim, é só comigo funciona. Não tem, sabe? É a tua vez agora. É você que está sendo... Amém, seja abençoada. Você também precisa, receba também. É convivência com entendimento generoso. A gente não é generoso apenas quando tira algo só, quando tira algo de nós e doa. Mas quando a gente compartilha algo, que às vezes não sai de você, mas você está junto. Você permite, convive, aceita. Isso aqui é uma coisa que para mim não passa despercebida de Jairo. E aí depois daquela mulher ser curada, quer dizer, Jesus parar, falar, aquilo ainda ter, né, um momento, chega alguém e diz assim, não precisa mais incomodar o mestre, sua filha já morreu. No que ele teria alguma reação, e Jesus diz o que para ele? Jesus disse, não tenha medo, tão somente creia. Você vai fazer uma coisa agora, Jairo, uma coisa, creia. O que Jairo fez? Uma coisa, creu. Esse homem é um exemplo de humildade, de entrega, de confiança. E isso tudo a gente coloca, bate no liquidificador, que vira uma palavra, mudança. Ele mudou para viver o que ele tinha que viver. Ele foi até Jesus, implorou insistentemente, acompanhou Jesus. O líder não acompanha, ele é acompanhado. O líder não segue, ele é seguido. Mas é que agora você vai seguir ele, você vai ficar do lado dele, você vai ficar perto dele, você vai esperar a tua vez, alguém vai passar na tua frente, passou na frente dele. Você vai ser generoso, como talvez você não costuma ser, estou sendo generoso. E agora tudo isso que você fez, valeu para quê? Para nada, tua filha acabou de morrer. E Jesus vem e diz assim, veja que Jesus só interagiu com ele quando foi necessário. A gente não vê enquanto Jesus estava indo conversar com ele, dar atenção para ele, gastar tempo com ele. Não. Ele estava ali com Jesus, ele era mais um que seguia Jesus. E quando o pessoal dele vem, não precisa mais incomodar, Jesus disse, não tenha medo, tão somente crer. Ele continuou. Então, eu repito a frase de ontem, que hoje é um dia definidor, e eu acredito que essa é uma mensagem que contém informações necessaríssimas para algumas pessoas que estão vivendo esses momentos definidores.
Gente que eu acredito que não está no meu caso e no caso de muita gente que eu estou vendo aqui. Gente que está aqui há 1 ano, 2, gente que está chegando agora, que teve uma mudança compulsória, né? Pessoa que foi transferida, pessoa que mudou, enfim. Mas gente que precisa agora viver essa mudança, como Jairo viveu. Gente que precisa da unção de Elias. Mudar rápido. Chegar rápido onde tem que chegar. E eu acredito que tem um portal aberto para que essa unção seja derramada. Para que se você estava lento, parado, perdeu tempo, que creia. Eu vou repetir a frase de Jesus para Jairo. Não tenha medo das mudanças. Não tenha medo do que você tem que fazer, de quanto tem que mudar, do que tem que acompanhar. Você não vai acompanhar, você vai passar na frente. Porque ele saiu de casa, a filha estava doente. Quando ele chegou em casa, a filha estava morta. E quando Jesus saiu da casa dele, a filha dele estava comendo. Está entendendo? Ele acompanhou Jesus. Quando a gente acompanha Jesus, a gente acompanha a mudança necessária da nossa vida. Porque pode até parecer, às vezes até uma passagem aqui que a gente está acostumado, a gente olha mais para a cura da menina, e a cura da menina foi um milagre. O Jairo podia operar aquele milagre? Não. Jesus podia e operou, mas o Jairo podia entregar a mudança para Jesus que ele entregou. Tem coisas que você pode falar, eu não posso fazer tal coisa. Então faz o que você pode. Entrega para Deus a mudança que você pode. E entregue hoje. Toma posse dessa unção de Elias para amarrar o cinto e chegar ainda à frente de quem tem carro e cavalo. Elias não foi de carro, de carroça, de cavalo. Elias foi praticamente voando. Porque se ele correu demais. Se ele voou, ele viveu um milagre que ele deu condições a Deus, porque ele creu. Coloque-se em pé, por gentileza, com os seus olhos fechados, com gratidão e com a disposição certa. Você vai pedir para Deus agora essa unção. A unção de Elias. Porque no caso de Elias foi unção mesmo. No caso do Elias foi unção. Teve uma unção que ele, depois de ter feito tudo, né, como a Bíblia diz, ele desceu e de forma incrível. Mas no caso do Jairo, foi decisão, foi manutenção da decisão certa. Foi ele se manter onde ele sabia, eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que colocar força nisso agora. Eu tenho que, agora é o momento de eu mudar. É o momento de eu fazer diferente. É o momento de eu entregar para Deus isso. Eu entrego, eu faço, eu dou. Essa tem que ser agora a sua postura. Eu entrego, eu faço, eu dou. Eu passo por isso. Eu acompanho. Eu entendo o que Deus quer de mim agora e eu dou a Ele. Eu entrego a Ele. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, meu Pai, eu peço, nos ajuda. Primeiro eu peço que se houve algo que não ficou claro para cada pessoa, que seja entendido. Que cada uma, meu Deus, venha absorver, que venha entender, meu Deus,
que venha pegar para si. Que venha pegar para si, meu Deus, essa palavra. E que ore ao Senhor agora. Que interceda, meu Deus, por si mesma, para que não perca momentos definidores, que não perca kairós do Senhor, mas que tenha a mesma atitude que teve o Jairo para acompanhar o caminho, para acompanhar o Senhor, onde o Senhor está passando, o que o Senhor está fazendo, a obra que o Senhor está realizando, aproveitando, Senhor, ao máximo a oportunidade que tem. Nós estamos aqui agora com uma oportunidade. Eu peço, meu Deus, derrama sobre nós a unção que nós necessitamos. Tem gente que precisa, tem gente que crê na unção de Elias, que é para não perder mais tempo, que é para sair de onde está e chegar onde deve chegar, acompanhar as mudanças. Até agora há pouco estava seco, mas vai chover, porque eu já ouço barulho de chuva pesada. Tem gente, meu Deus, que já ouviu, que já recebeu a notícia e que agora precisa acompanhar a mudança. Que precisa entregar, meu Deus, o que é devido, o que é necessário. Não esperar algo de fora, não esperar por alguém. Mas, meu Deus, correr, voar até, para atender, meu Deus, o que o Senhor já deu a essa pessoa. O entendimento, a visão, o que o Senhor já fez ela ouvir. Tem gente que precisa dar o que Jairo deu. Aquela atitude consistente, permanente, ter aquele momento decisivo de agora, meu Deus, acompanhar a obra do Senhor, de não ceder aos sentimentos, de não cair na tentação do questionamento, da inveja, de ser generoso, de conviver, de entregar, às vezes até de dar a vez, de dar a alguém, de semear na vida de alguém que mais deseja, o que mais quer, para que quando receber o que precisa, receber definitivamente, e não parcialmente, não temporariamente, como alguns até já receberam, mas não mantiveram. Dá-nos, meu Deus, essa sabedoria. Dá-nos essa condição. Nos leva, Senhor. Nos leva a entregar ao Senhor, meu Deus, o que nós estamos recebendo, o que estamos vendo, o que estamos ouvindo, o que estamos aprendendo agora com o Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Eu peço a tua ajuda, eu peço a tua unção. Derrama sobre nós essa unção. E eu declaro que essa unção faça diferença. Que o entendimento dessa palavra hoje já seja para hoje o que essa pessoa vai entregar ao Senhor. O que ela vai dar ao Senhor. A resposta que ela vai dar ao Senhor. E então o Senhor também vai dar resposta a ela. De milagre, de cura para a casa dela. De mudança para a vida dela. Que o Senhor dê a mudança. Que importe agora te servir de verdade e não a imagem que vai passar, não que as pessoas vão ver, saber, aplaudir, mas o que ela de fato vai entregar ao Senhor de fidelidade. Nos ajuda, meu Deus, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Esteja conosco, nos abençoa. Eu oro por cura agora, porque o Senhor é o Deus que sara, e hoje é um dia que nós nos consagramos para vermos, para vivermos cura, e eu declaro que pessoas sejam curadas agora, que pessoas que estão tomando decisões agora recebam cura na vida delas, na casa delas, como ninguém, como nada, como nenhum recurso lhes não puderam entregar, meu Deus, que o Senhor entregue cura por conta de atitudes e decisões. Que o Senhor abençoe. Venha, meu Deus, ao nosso encontro, porque nós estamos aqui
e viemos ao teu. E eu recebo, eu creio, como o Senhor disse para o Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Eu declaro, eu creio, e eu declaro, meu Pai, que onde estiver chegando essa oração, que encontre pessoas que estão dizendo para o Senhor, eu creio, para também receberem, meu Deus, milagre, para receberem cura, para receberem alívio, para serem, meu Deus, coroadas e recompensadas por essa mudança, por essa entrega, por essa consistência que cada um, meu Deus, decidiu viver com o Senhor. Nos abençoa, meu Deus. Eu creio, eu recebo e eu declaro a tua bênção, eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro pessoas acompanhando, perdendo agora e tirando o atraso com a unção de Elias e acompanhando as mudanças que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.